Desperte, levante e não pare antes de alcançar a sua meta, que é o despertar na transcendência. Agora esta chamada está sendo gravada. Então, olá a todos, bom dia, reverências. Om Agyanati Mirandansya Gyananjanan Shalakaya Chakshurumilitayena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Então, canto 1, capítulo 18, verso 3. Além disso, após deixar todos os seus associados, o rei se rendeu como discípulo ao filho de Vyasa, Sukadeva Goswami, e desse modo foi capaz de entender a verdadeira posição da personalidade de Deus. Verso 4. Isso sucedeu porque aqueles que dedicam suas vidas aos tópicos transcendentais da personalidade de Deus, sobre quem cantam os hinos védicos e que estão constantemente ocupados em lembrar-se dos pés de lótus do Senhor, não correm o risco de ter concepções errôneas mesmo no momento final de suas vidas. Novamente, verso 3. Além disso, após deixar todos os seus associados, o rei se rendeu como discípulo ao filho de Vyasa, Sukadeva Goswami, e desse modo foi capaz de entender a verdadeira posição da personalidade de Deus. Verso 4. Isso sucedeu porque aqueles que dedicam suas vidas aos tópicos transcendentais da personalidade de Deus, sobre quem cantam os hinos védicos e que estão constantemente ocupados em lembrar-se dos pés de lótus do Senhor, não correm o risco de ter concepções errôneas, mesmo no momento final de suas vidas. Então, muita gratidão, Hare Krishna. Bom dia, vou fazer mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bom, então, vamos na sequência, no estudo do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 18, que esses versos que a Brenda acabou de ler, eu vou ler novamente. Verso 3. Além disso, após deixar todos os seus associados, o rei se rendeu como discípulo ao filho de Vyasa, Sukadeva Goswami. E, desse modo, foi capaz de entender a verdadeira posição da personalidade de Deus. Isso se sucedeu porque aqueles que dedicam suas vidas aos tópicos transcendentais da personalidade de Deus, sobre quem cantam os hinos védicos e que estão constantemente ocupados em lembrar-se dos pés de lótus do Senhor, não correm risco de ter concepções errôneas mesmo no momento final de suas vidas. Então, vamos recapitular aqui, que tem pontos muito importantes, né? O verso solto, assim, fica difícil para a gente conseguir contextualizar. O que acontece? Esse rei, né, era um rei muito justo, um rei muito dármico, né? O papel de um rei era proteger seu povo, assim como um pai protege os filhos, né? E ele teve o papel, né, de restaurar a religião, restaurar o Dharma, né? A religião aqui a gente chama, é o Sanatana Dharma, não é uma religião, assim, de fé. Basicamente, que a gente chama de religião, né, que são as manifestações de fé. Seria a ordem natural das coisas, né, que é o estabelecimento do Dharma, para que esse Dharma, ele balize os comportamentos humanos justamente para que esse ser vá se purificando. Você vê, o Dharma de uma mãe é cuidar dos filhos, o do pai é proteger e prover. Então, assim, nessa interação, os seres, né, as almas, através da vivência dos personagens em cada papel diferente, vão acumulando coeficientes de piedades, porque eles vão, de alguma maneira, sendo colocados em posições em que eles vão servir alguém, em que eles vão servir o todo. E por mais que a gente ache que a gente não serve, a gente desempenhando um papel, olhando para a humanidade como um todo,
a gente está ali como uma pecinha cooperando. E esse movimento de cooperação é um movimento natural da própria evolução e que vai levar o ser, né, a desenvolver a compaixão, que é basicamente o objetivo final da vida humana, né? E aí, o que está sendo dito aqui, né? Depois que houve isso, né, essa restauração do Dharma, o que aconteceu com esse rei, né? Ele recebeu uma espécie de maldição, digamos, né? Ele foi para a floresta atrás de caçar e chegou um momento que ele estava sedento, ele estava realmente precisando de ajuda, uma ajuda sincera. Ele estava assim, chegando num ponto que ele precisava realmente de um apoio, né? E ele chegou de um sábio, só que esse sábio estava em meditação, né? Esse sábio estava em meditação e não percebeu a presença dele. Ou ele estava imerso ali no seu samadhi, não percebeu a presença daquela pessoa, e ele, por outro lado, estava ali realmente pedindo uma ajuda sincera, ele estava sendo sincero na ajuda. E o que aconteceu foi que ele fez uma espécie de desfeita, né? Ele botou uma cobra no pescoço desse sábio. O filho desse sábio viu o que aconteceu, né? E aí ele não era tão sábio quanto o pai, e amaldiçoou esse rei, que aí então ele deveria morrer ali dentro de uma semana, mas eu acho que é em uma semana. Só que no momento que esse sábio, ele despertou desse samadhi, né? Ele teve uma atitude de compaixão, ele viu o desespero desse rei e viu a sinceridade na ajuda que ele buscava, né? E esse rei, por sua vez, como ele cumpria o Dharma corretamente, como ele era um rei que seguia os princípios certinhos, e esses princípios não são para ser seguidos porque uma religião quer, não, é porque esses princípios eles são importantes para que tudo funcione da melhor maneira, que seja benéfico para todos, ou seja, que a atitude cooperativa dentro do reino, dentro de uma sociedade, fosse possível. E como ele fazia isso de uma forma muito profissional e de uma forma muito sincera, ele era protegido. E o que acontece, né? Esse sábio, então, ele acabou não agindo com agressividade, ele não achou ruim, ele compreendeu o desespero daquele ser. Ele teve uma atitude de compaixão, que por mais que ele tivesse cumprido certinho, né, o Dharma, ele ainda assim teve uma atitude de desespero que seria uma espécie de desrespeito. Mas o fato desse mestre ser extremamente elevado, extremamente compassivo, ele conseguiu ver com os olhos de uma criança que estava com medo e que não sabia como agir. Igual uma criança que faz alguma coisa assim para chamar atenção, faz uma besteira, normalmente as crianças fazem besteira para chamar a atenção dos pais. E esse mestre, né, ele acabou tendo esse olhar maternal para essa criança que estava querendo chamar atenção, né? E aí, que pontos a gente pode analisar aqui, né? E o que a gente pode trazer para a nossa vida, né? A evolução, né, do ser humano, a evolução das espécies, elas levam sempre para um aspecto compassivo. E para isso, né, a gente tem que largar aos pouquinhos os comportamentos animalescos, né? O animal ele quer sobreviver a qualquer custo, ele pode até ter uma ideia assim de grupo, mas chega um momento que é uma coisa mais assim agressiva e sem muita consciência. Na verdade, o animal não tem nem consciência de que existe. Então, o Dharma, ele é como se fosse uma baliza, uma regra que aos pouquinhos vai purificando esse ser e vai colocando esse ser num modo extremamente elevado, né? Que ao final da fase humana é o objetivo que a gente desenvolva, né? Essa compaixão para com a gente e para com os outros. Então, essa parte do Dharma dele foi cumprida. Igual nós temos que ter comportamentos morais que sejam de acordo com o objetivo de grupo final, que é sempre ser cooperativo, de ser ahimsa e de puxar os outros para frente, para cima, de ver o grupo
como não se vê individualmente, mas se vê como parte de um grupo e se colocar à disposição de ajudar e servir. O Dharma faz isso. E naturalmente há essa purificação, né? Porque você vai tomar atitudes que são mais compassivas. E isso é extremamente necessário para o que vem depois. E o que acontece, né? Uma alma que cumpriu seu Dharma, que já tem um nível de compaixão elevado, chega no momento que ele está num desespero absurdo. Ele está num desespero absurdo, ele precisa de uma ajuda e não sabe como fazer e faz besteira, chama atenção. O que a gente pode associar a isso? A coisas das nossas vidas, né? Que às vezes a gente troca as mãos pelos pés e se coloca em situações complexas, muito complexas, mas que não são nada além do medo de não saber o que está acontecendo, do medo de não saber o que vem depois, e esse medo justamente de não entender o porquê que se existe, o que está em andamento, é um medo que realmente existe, né? E normalmente a gente chega nesse ponto, por exemplo, todos nós que estamos aqui, nós já tivemos um momento assim, nós somos às vezes levados a buscar respostas frente a uma situação de desespero, e essa busca sincera por respostas, né, que às vezes é impulsionado até por questões que não tem muito a ver com isso, mas nos colocam nessa situação de parar e questionar, né, de parar e conseguir analisar a situação, ou pelo menos levantar questionamentos. Muitas vezes é o porquê que o mal existe, nós paramos muito nesse ponto. E aí, o que aconteceu aqui? Esse sábio, olhando o desespero dessa alma, que era um rei, ele era um rei, mas e aí, depois, o que é o Dharma frente a nós que somos almas? E depois desse Dharma, depois do Dharma cumprido, o que acontece? Né? Então, assim, ele abandonou todos os associados e se rendeu como discípulo. O que está significando aqui? Que ele cumpriu todos os processos para que ele se purificasse como ser humano dentro ali da estrutura de funcionamento da sociedade e desenvolveu um nível de compaixão o suficiente para que conseguisse chegar até o mestre espiritual, que, por sua vez, olhou com um olhar compassivo de mãe para aquela criança que estava com medo e desesperada, buscando ajuda. Esse é o papel que o mestre espiritual tem. Porque ele tem uma resposta de algo que a gente, normalmente, não vai conseguir encontrar sozinho. Que é o que está em andamento, o que está acontecendo. Por que eu existo? Por que o mal existe? Essas são dúvidas que geram desespero nos seres. Porque chega um momento, né, que você acaba vivenciando milhares de situações, né, e sobra somente esse questionamento. Você esgota todas as outras alternativas de vivências e chega naquele momento que ainda falta aquela resposta. E aquela resposta é a resposta final, a resposta definitiva, que vai fazer com que a gente termine esse curso humano. Então, aqui nesse momento, né, mostra o olhar compassivo do mestre para como essa criança desesperada, né? E o que se sucedeu depois disso foi justamente o andamento da história, né? Que como houve essa maldição, né, dele morrer em 7 dias, ele teve a oportunidade de saber o momento que seria sua morte e recebeu orientações do que fazer com esse tempo. Porque é um privilégio você saber quando você vai, né, finalizar o curso, para você se preparar a fazer a prova final. Então, digamos que ele recebeu um roteirinho do que deveria ser feito para o cumprimento do curso humano e orientações de como passar para a próxima fase. Então, de uma situação extremamente desagradável, de uma situação que poderia parecer algo ruim, né, essa maldição, deu a ele a oportunidade de saber exatamente o que ele deveria fazer até chegar no final do tempo daquele personagem. Ele aproveitar todos os momentos para poder justamente se encher de conhecimento, para conseguir entender o que estava acontecendo, né? E aí, que se fala, né, nesse verso 4, né? Aqueles que se dedicam
dedicam suas vidas aos tópicos transcendentais da personalidade de Deus, não correm o risco de ter concepções errôneas mesmo no final de suas vidas. E o que acontece, né? No final da vida, né? Nós sabemos que esse universo ele é movido a desejo, né? Então, ele é movido a desejo. O que fica na nossa mente, o que a gente fica cultivando ao longo da nossa vida, é o que vai estar lá no nosso coração na hora que o joguinho acabar, na hora que esse personagem der o tempo dele. E é justamente o que a gente vai conseguir. Agora, o problema é o seguinte, a gente nem sabe, antes, né, de ter contato com esse conhecimento, a gente acha que a vida é nascer, crescer, se reproduzir, trabalhar, fazer as coisas que um ser humano normal faz, que é basicamente a mesma coisa que um animal faz. Então, não se tem essa perspectiva de ter algo além. E se não tem essa perspectiva de ter algo além, muito embora a gente não se conforme com a morte, a gente não se conforme com o final dos momentos prazerosos, né? Então, isso indica que a gente tem um impulso, uma intuição de uma eternidade, uma intuição de uma felicidade plena. E se isso não for levado em consideração, né, a gente não consegue chegar nesse ponto, né? E nós vemos que durante essa vida humana não é possível você satisfazer absolutamente todo esse impulso, porque nós somos seres eternos e seres infinitos, e que são, por essência, Ananda, felicidade, amor. E por conta dessa dualidade desse mundo dito material, dessa simulação, dessa interface com a qual a gente interage, inclusive o corpo faz parte dessa interface, a gente não vai conseguir atingir a plenitude do nosso ser, o nível de felicidade, o nível de Ananda que a alma deseja. Então, acontecem esses probleminhas ao longo da vida e aos pouquinhos ele vai empurrando a gente para caramba, tem alguma coisa errada. E aí começa a crise existencial, né? E a gente começa a buscar respostas, né? Quando a busca é sincera, por atrás de uma resposta real, não de coisas que vão amortecer a nossa dor somente. São importantes também, até se estabilizar, né? Para conseguir seguir adiante. Nenhum processo ele é descartável, mas o que realmente vai resolver é se você realmente estiver procurando respostas, estiver procurando verdade sincera para poder solucionar esse problema, né? Então, o que ele fala aqui, né? O que dedicam suas vidas aos tópicos transcendentais da personalidade de Deus seria basicamente pessoas que estão buscando uma resposta sincera, porque eventualmente elas vão esbarrar com esse princípio Deus. Elas vão esbarrar nesse tópico. E qualquer movimento que se faça buscando uma resposta sincera, essa resposta ela vai vir. E eventualmente ela vai chegar, e a pessoa tendo discernimento e sendo realmente sincera, ela vai conseguir ir adiante e compreender isso tudo. Mas agora, né, a gente pode observar que, e aí no final da vida, né, ela já vai ter uma perspectiva de que ela é alma. E o que é o destino da alma? Ela já vai saber qual é esse destino da alma. Ela se entendendo como alma, ela vai desejar viver como alma. Então, ela não vai desejar mais renascer como ser humano. Porque ela já entende que ela não é aquilo. Aquilo é um personagem vivendo uma interface. E não o que ela é de verdade. Então, ela vai tomar conhecimento de quem ela é e ela vai poder desejar corretamente. E desejando corretamente, o que vai acontecer, o desejo será realizado. Mas é primeiro necessário que a gente entenda esses dois pontos, né? Deslocar ali a identificação do personagem para a alma e entender aquilo como algo passageiro, algo didático, que tem sua função, mas que não é o objetivo final, né? Então, toda essa situação que aconteceu com esse rei mostra ele cumprindo o Dharma certinho, ele sendo um ser compassivo, aumentando o nível de compaixão, sendo cooperativo, proporcionando uma vida harmônica para aqueles que eram os súditos, né? Então, assim, mostra que a gente precisa ter uma evolução moral para que o nosso processador, o nosso cérebro, ele seja leve o suficiente e que tenha espaço suficiente para entender ensinamentos e conhecimentos que são leves também e que precisam de espaço. E se a gente estiver muito cheio de conteúdos que ocupam espaço, né? Por exemplo, o sono.
Por que a gente faz o sadhana de manhã cedo? Porque o programa do sono, ele toma um espaço enorme no nosso processador. E isso tira a possibilidade de que novos conhecimentos entrem. Então, cada vez que a gente vai adquirindo hábitos que melhorem o nosso processador, ou seja, seguir as instruções de acordar cedo, de ter uma alimentação ahimsa, basicamente o que a gente instrui aqui, né, é tudo para que o nosso processador seja capaz de entender o conhecimento. E isso precisa, sim, passar por uma evolução moral, é um paralelo. Não tem como adquirir um conhecimento extremamente elevado se você tiver comportamentos morais decadentes. Porque justamente, né, o objetivo é que a vida humana sirva para ensinar essa compaixão. E o que é uma compaixão? A maior compaixão que a gente pode ter da gente é a gente entender o que está se passando e escolher voluntariamente se libertar dessa prisão, digamos assim, que nós mesmos acabamos, por ignorância, por inocência, não vendo, né, que é uma espécie é uma autocondenação, digamos assim. Mas não é culpa, porque é por ignorância. Mas a partir do momento que a gente entende isso e continua fazendo coisas, né, que nos puxam para trás, isso daí já não seria algo muito inteligente, né? Então, o maior exemplo de autocuidado e de amor próprio que você pode ter por você é estudar acerca de quem você é. A maturidade da alma, ela é proporcionalmente compatível com o interesse que a gente tem em relação a quem nós somos. Almas. E aí, uma vez se entendendo como alma, você vai conseguir olhar o outro como alma. Isso é ter compaixão da humanidade. Então, assim, todo esse processo, né? Se vocês lerem o Bhagavatam, vocês vão ver que isso daí é narrado com fatos históricos, né? E a gente pode trazer isso para a nossa realidade. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é basicamente isso. Nós já viemos surrados da vida, cada um com os seus problemas específicos, só que uma coisa que é incomum em todos nós é o seguinte: nós estamos realmente buscando, né, o próprio grupo, né, buscadores do infinito. Nós todos estamos buscando, sinceramente, uma resposta, uma solução para esse mal, né, esse mal que existe, né, no nosso subconsciente, lá no cérebro profundo, essa trava de não saber o que está em andamento, desse medo, e normalmente a gente liga essa situação toda à pessoa Deus. Então, a gente tem medo de Deus. A gente fala que ama Deus, mas lá no fundo não ama, não. Porque a gente tem que conhecer ele, tem que entender o que se passa na mente dele antes de você dar um passo adiante. Quando você vai conhecer alguém, antes de você desenvolver um carinho, um amor, um apego, você tem que conhecer o suficiente dessa pessoa para realmente se aproximar dela de forma sincera, né? Senão a gente vai se aproximar por medo, né? Manter o inimigo próximo é melhor, né? Do que para não ser pego de surpresa, né? Pode ser dessa forma, as pessoas às vezes se aproximam de Deus com medo de ser punido, ou a gente simplesmente não vai se aproximar porque não teve aquela conexão, simplesmente porque não há esse conhecimento. E existem julgamentos, né? Que a gente associa à pessoa, né? Essa ideia de quem seria o responsável por isso tudo. Então, se a gente não tem essas respostas, né? A gente tem que ir atrás delas. E se há uma possibilidade de perguntar, é porque a resposta ela existe. Agora, o nível da sua resposta vai depender justamente da sinceridade com a qual você está buscando ela. Porque para você adquirir o conhecimento, lembre-se que é uma evolução moral sempre em paralelo com a aquisição de conhecimento. Então, a cada item que você aprende novo, você vai estar limpando o seu coração de um anarta. Que esse é o objetivo, né? Então, a gente pode pegar essa passagem, né, como um exemplo do que acontece conosco. E o mestre espiritual, né, nesse ponto, ele viu a atitude decadente que mesmo esse rei que era super correto, ele acabou cometendo, e mesmo assim ele teve compaixão dele, porque viu que era uma criança desesperada
atrás de resposta, atrás de abrigo, atrás de um suporte. E esse mestre espiritual, ele tendo esse conhecimento, inclusive do fato de que ele, como alma, ele olha a outra alma e vê o sofrimento dela, ele se torna capaz de passar esses conhecimentos sem colocar os personagens ali no embate, porque ele vê que é só uma criança precisando de ajuda. E aí, é claro, né, ele vai instruí-la a como deixar de ter comportamentos ruins e que, na verdade, são ruins para com ela mesmo, porque vai impedir o desenvolvimento. Então, essa situação toda acabou colocando ele na possibilidade, né, de entender o que ele deveria fazer com essa vida humana que ele tinha, né, que apesar de cumprir todos os outros requisitos, de cumprir os papéis com maestria, que ele era um rei enfim, toda a parte da sociedade humana, para além disso, ele tinha que compreender o que ele era para poder desejar aquilo que cabia a ele, ou seja, alma. Então, é esse processo que a gente está fazendo aqui. Por isso que é muito importante a gente se interessar pelos conhecimentos. Porque é isso que vai fazer com que a gente deseje, que a gente refine o nosso desejo. Porque a gente não pode desejar algo que a gente não conhece ou que a gente pensa que é impossível de acontecer. E muito menos desejar estar com alguém, né, no caso Deus, se a gente não conhece essa pessoa e ainda traz muitas acusações, né, contra ele. Então, a gente não consegue, simplesmente não consegue. E esse conhecimento vai tirando aos pouquinhos, né, esses programas pesados e vai dando a possibilidade que a gente se aproxime dessa pessoa. E ao final da vida, o que a gente vai desejar é justamente o que é mais benéfico, né? Somos seres progressistas, movidos a Ananda, movidos a alegria, então é natural que a gente busque as melhores coisas, né? Desenvolva um gosto superior, a gente não retorna para o anterior. Então, ao final da vida, a gente vai, sim, desejar aquilo que é o destino final de toda a alma, que é o despertar na transcendência, entendendo o que é esse princípio Deus, entendendo o que é a pessoa Deus, entendendo qual é o destino de toda a alma. Então, essa foi a aula de hoje, e fica um convite a vocês para cada vez mais se interessarem, porque não são histórias somente, assim, de época, né? A gente pode trazer isso para a nossa realidade, e o que a gente está fazendo aqui é justamente isso. A gente já sabe, assim como ele, a gente ainda não tem a data da morte do personagem, né? A gente não sabe o final do joguinho desse personagem, mas a gente já está tendo o privilégio de saber o que a gente tem que fazer com esse processador humano. Então, vamos cultivando isso aos pouquinhos ao longo da vida, sem deixar isso para trás, porque, no final das contas, esse é o melhor plano de previdência que a gente pode fazer, né? Que vai resolver definitivamente, absolutamente, todos os problemas que a gente possa ter nesse âmbito humano. Então, parabéns a todos que estão aqui, pela manhã acompanhando a aula, e fica um convite para que vocês estudem cada vez mais e que perguntem, sim, sempre que houver alguma dúvida, porque as dúvidas sinceras, elas vão ser respondidas, porque toda pergunta tem resposta, tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e tenham um ótimo dia. Hare Krishna. Bom, então, querida Brenda, você já pode finalizar a gravação. Gratidão, Rosa. Oi, Tulasi. Faltou, a Torre dos Mantras já foi, né? Então, eu acho que um bom dia para todos, que vocês levem essa reflexão para a vida de vocês e se sintam muito privilegiados, porque a gente não está tendo uma semana para se preparar, a gente está tendo uma vida inteira. Então, vamos abraçar essa oportunidade e vamos seguir adiante. A gente se vê amanhã, de manhã cedo, e hoje à noite, no sábado à noite. Um beijinho. Hare Krishna. Tchau a todos.